Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgou a seguinte declaração: reinício da ordem econômica mundial. Esse tipo de declaração tem o mesmo efeito que você jogar gasolina numa fogueira. Na sequência, o que você acha que aconteceu? Wall Street panicou de novo e começou a falar até de Grande Depressão. De repente, estamos falando sobre a Grande Depressão ao discutir o mercado de ações de Trump. É exagero falar em Grande Depressão? O índice Dow Jones está com o pior abril desde 1932, que foi o auge da Grande Depressão. O S&P 500, pior performance para um presidente norte-americano desde que os dados começaram a ser compilados em 1928. O dólar, o pior início de mandato presidencial desde 1974, e o petróleo caindo quase 20% desde o início do mandato Trump. Imagina que você tem uma loja. E aí você resolve contratar um gerente para cuidar das finanças. Mas de repente você mesmo começa a se meter em tudo. Quer dar desconto sem lógica, quer mudar o caixa na marra. Resultado, o gerente que você contratou perde a autoridade. Os fornecedores perdem a confiança e os clientes começam a sumir. É exatamente isso que está acontecendo na economia americana com o presidente Trump. Ele interfere no Fed, muda as regras do jogo, bota tarifas para todo mundo e assusta o planeta inteiro. Quando o pilar da confiança quebra, ninguém mais quer saber da sua loja. E qual que é a minha análise aqui sem enrolação sobre isso? O mercado está em estado de alerta. Falar em Grande Depressão, calma, mas não significa que está também céu de brigadeiro. Esse tombo das bolsas americanas não é uma mera correção, é sintoma de colapso de confiança. Confiança é o alicerce da economia. Quando ela vai embora, nem a força dos Estados Unidos é capaz de segurar. Não é à toa que o dólar está em queda livre. Os investidores estão abandonando a moeda americana. Isso não é nada trivial. O fluxo de capital mudou de direção. Ele está saindo dos Estados Unidos e indo para onde? Ouro, ações globais, principalmente as europeias, moedas estáveis como o euro. Quando a gente tem crise global, o que é o mais comum acontecer? Todo mundo levar o dinheiro para os treasuries, a renda fixa norte-americana, os títulos públicos do Tio Sam. Não foi isso que aconteceu agora, porque os investidores estão vendendo os treasuries. Como que você tem certeza disso? Quando os rendimentos começam a subir, é o oposto de quando você tem demanda forte por eles. O rendimento está saltando para 4,4%. Para padrões americanos é muita coisa. E ao mesmo tempo que a bolsa americana está derretendo, olha quanto que está o índice de ações internacionais. Os investidores estão migrando para fora dos Estados Unidos. O índice está subindo quase 3%, enquanto que a bolsa americana, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, está caindo muito. Então eles estão levando esse dinheiro para algum lugar, fora dos Estados Unidos, principalmente países desenvolvidos europeus. E aí nós temos aqui o FMI alertando. Estamos entrando numa nova era. O sistema econômico global está sendo reiniciado. E é exatamente sobre esse ponto que eu quero me aprofundar um pouco mais. Guerra comercial de Trump ameaça a estabilidade financeira global. O que o FMI falou? Que a guerra comercial está abalando a estabilidade financeira global. Instituições altamente alavancadas, como bancos e fundos, podem entrar em colapso. O relatório destaca que já existe uma reprecificação brusca dos ativos, alta na volatilidade e fuga para a segurança. E o FMI recomenda aos governos que se preparem para intervir, inclusive com injeção de liquidez se necessário. Podemos falar que estamos em depressão? Não. Em recessão? Ainda não também. Mas sim, existe um risco de desordem financeira global. E isso não pode ser varrido para debaixo do tapete. Imagina que você está dirigindo numa estrada cheia de carros. De repente, o motorista lá na frente, que é o Trump, freia bruscamente e começa a jogar o carro de um lado para o outro. Os outros motoristas não sabem se freiam, se aceleram, se desviam. Resultado, trânsito travado, batidas e caos. Isso é o que uma política comercial imprevisível faz com o sistema financeiro global. Todo mundo entra no modo de defesa, para de investir e o risco
explode. O FMI está ligando o alerta global. Risco sistêmico por causa da instabilidade comercial e geopolítica criada pelo Trump. O mercado já está reprecificando os ativos, a volatilidade explodiu nas ações, nas moedas, nos títulos de renda fixa e os bancos e fundos alavancados estão sob pressão. Se o cenário piorar mais ainda do que nós já estamos observando, pode gerar um efeito dominó no sistema financeiro. E o FMI já deu a letra para os governos, recomendando intervenção rápida, usando liquidez emergencial dos bancos centrais de cada um dos respectivos países. Se você está sentindo que o jogo está mais arriscado, ele está mesmo. E é exatamente nessa hora que aqui, faz toda a diferença. É nessas horas que conhecimento e estratégia te blindam contra armadilhas que muitas pessoas estão caindo. Comprar isso, vende aquilo, compra isso, vende aquilo, fica girando e só perdendo dinheiro nas escolhas. A RC Wealth está aqui justamente para isso. A minha consultoria de investimentos te ajuda a atravessar esse caos com inteligência, estratégia e segurança. Inclusive, nós temos 3 investimentos aí que estão passando muito bem essa fase toda. Renda fixa no Brasil, ouro e Bitcoin. Só nesse ano de 2025 o ouro já subiu 30% e bateu a casa de $3.500 a onça. Ouro subindo sem parar significa, sabe o quê? Que o Porto Seguro foi ativado. É uma fuga generalizada das ações, do dólar, após toda essa bagunça que o Trump está fazendo. Inclusive, a gente acabou de ver que os investidores chegaram a vender títulos de renda fixa, títulos públicos. Inclusive, eu não recomendo fazer isso, tá? É que tem muita gente desesperada, panicando. Não recomendo você fazer isso. Você é diferente de todo mundo. Porque a maior parte das pessoas perde o dinheiro na bolsa. E você não pode fazer o que todo mundo faz. Esse é o tipo de cenário onde o ouro adora, né? Ele brilha. Caos político, desvalorização do dólar, falta de direção clara nos mercados. Bitcoin e ouro agora, inclusive, estão sendo vistos como proteção real, na mesma caixinha. Olha só, o Bitcoin também dando alegrias. Você estava meio adormecido e tal. Será que o Bitcoin é o novo ouro? Em relação ao Bitcoin, a minha análise é a seguinte. Essa alta de quase 20% em 15 dias é o desacoplamento claro da Nasdaq e do tech americano. A narrativa de ouro digital vem ganhando cada vez mais força. O Bitcoin sendo visto como realmente proteção e reserva de valor, como o ouro que você está vendo na imagem, os dois lado a lado. Outro ponto importante é que teve um fluxo muito grande de fundos de criptomoedas, fundos que têm Bitcoin dentro, principalmente ETFs, 380 milhões de dólares em aportes. Maior fluxo desde janeiro. E o que está fazendo esses dois ativos brilhar como nunca? A desconfiança com o dólar e a desconfiança com a relação ali entre Fed e Donald Trump, o governo interferindo e tal, as taxas, tarifas, tudo isso somado empurra os investidores para fora do sistema tradicional. E aí, quando você tinha um cenário de grande depressão, grande recessão, crash global, todo mundo panicando, vendendo, de repente vem o secretário do Tesouro e solta um negócio que fez todo mundo ver com outros olhos. Parece que não vai durar muito mais tempo esse negócio todo. Então o pessoal estava panicando no mercado e aí o secretário do Tesouro manda essa. O que aconteceu com as bolsas? Bom, eu vou colocar aqui na tela para você esse respiro. Tanto o S&P 500, que é o principal, quanto Nasdaq, que é o índice de tecnologia, e Dow Jones, que era antigamente o mais tradicional de todos, hoje ocupa ali a 3ª colocação. Sobrou até para o Brasil, sim senhor. Dá uma olhadinha como é que está o Ibovespa. Estou colocando aqui na tela para facilitar a sua visualização. E quanto que está o dólar agora, no momento que a gente está trocando essa ideia aqui. Deu uma respirada, deu uma amenizada, mas o clima continua tenso. Você está percebendo, um dia sobe muito, outro dia cai muito. Um dia sobe muito e outro cai muito. Então, não passou ainda essa volatilidade maluca. A minha análise desse momento é que é um alívio momentâneo. As declarações aí do secretário do Tesouro servem sim como respiro, mas o risco segue no ar.
A guerra comercial é insustentável. Todo mundo concorda com isso. E o próprio governo americano reconhece isso agora. Então a bolsa subiu, mas a confiança segue frágil. O que o Trump vai falar agora? Né? O cara do governo dele falou uma coisa positiva, sensata, racional, todo mundo concorda que não dá para continuar nessa pegada. Aí menos de 24 horas, daqui a pouco ele fala uma outra coisa, e aí cai tudo de novo. Então assim, muita cautela, tá? Não é à toa que o ouro tá batendo recorde, que o Bitcoin tá disparando. E para você ver como tá tudo muito confuso, tudo desencontrado, o Trump falou, não, eu nunca tive intenção de demitir o Powell, e as tarifas contra a China não serão de 145%. Pô, mas semana passada, o próprio assessor econômico da Casa Branca falou que o Trump estava estudando a possibilidade de tirar o Powell. E agora ele manda essa recuando. Não, nunca tive a intenção de tirar o cara e tal. Ele tá tentando acalmar o caos que ele mesmo gerou. Pode até dar uma acalmada, sim, mas a confiança, essa daí tá bem abalada. Lembra daquele exemplo do início que você era o dono da empresa e contratou um gerente financeiro? Imagina que você passou agora vários dias falando que vai demitir ele, para todo mundo da empresa escutar. Ah, todo mundo fica em pânico, o que vai acontecer e tal. Aí de repente você fala, não, gente, não, eu nunca falei isso daí, relaxa, não vou demitir o cara não. Aí o pessoal fica assim, pô, mas vai ou não vai? Tá falando isso pra enganar a gente, tá falando isso porque é verdade, todo mundo fica meio perdido. Mesmo que ele negue e que nada seja feito, a confiança é abalada. O estrago já tá feito. Confiança é tudo no mercado financeiro. Então a minha visão sobre esse ponto específico é assim, ó, o Trump recuou. Ok, mas o estrago psicológico já foi feito. O mercado não esquece daquelas ameaças da semana passada de demissão. Então essa tentativa de reduzir o caos, para mim, soa mais como controle de danos do que uma estratégia real. As ações americanas subiram, o dólar se fortaleceu, o ouro, depois dessa declaração, deu uma caidinha. Na minha visão, é um alívio técnico, não uma solução estrutural. As tarifas contra a China permanecem no radar. Mesmo com esse recuo de retórica, o Trump mantém esse tom agressivo. Nós ditamos os termos. E o Elon Musk, que faz parte do governo, está sendo extremamente prejudicado no seu principal negócio, que é a Tesla. Saiu o resultado mais fresquinho e a Tesla teve uma queda de 71% no seu lucro. A receita caiu 9%. A entrega de veículos desabou 13%. O próprio Elon Musk admitiu que vai reduzir a sua participação no governo Trump, até mesmo porque ele vinha sendo muito criticado. O pessoal estava falando aí que ele tinha abandonado a Tesla, sem contar que a Tesla e o Elon Musk estão enfrentando protestos no mundo todo. Vandalismo, queda de vendas, desvalorização da imagem da Tesla, principalmente em grandes mercados consumidores como Europa e Califórnia. E aí o investidor está começando a se questionar se a era de crescimento da Tesla já ficou para trás. Então eu, como analista de investimentos, dei toda uma olhada no resultado da Tesla e realmente foi muito ruim, tá? O lucro despencou 71%. O mercado estava esperando um resultado ruim e veio abaixo do que o mercado estava esperando, que já era ruim. Então a produção de veículos caiu, as entregas de veículos caiu, a linha de carros envelheceu, perdeu apelo, a concorrência chinesa está nadando de braçada, está avançando e a imagem da marca está derretendo. Protestos, boicotes, vandalismo, vendas em queda nos dois principais mercados, Europa e Califórnia. E a cerejinha do bolo, tivemos um recall do Cybertruck, além de descontos nos veículos que eles tinham em estoque. Quando acontece esse tipo de descontaço, é mais um sinal de pressão da demanda. Você diminui os preços para ver se consegue manter as vendas. E toda essa bagunça danada está tirando dinheiro da nossa bolsa também. Os estrangeiros estão dando bye-bye à bolsa brasileira. E desde o fim de março, agora, mês passado, até o momento que nós estamos conversando, saíram 13 bilhões de reais e está indo direto para ouro, Bitcoin, euro, ações defensivas lá na Europa. Imagina uma praça cheia de investidores gringos. De repente aparece um cara jogando gasolina nos cantos e ameaçando acender um palito de fósforo. Esse cara é o Trump. Todo mundo vai correr.
Os gringos não ficam em lugar instável. Aprenda uma coisa sobre os gringos. A grana do investidor estrangeiro não é leal, é covarde. Ele vai apenas quando tem previsibilidade e segurança. Primeira coisinha que assusta ele, cai fora. E no momento, o Brasil não é o epicentro do problema, mas é fortemente afetado por toda essa bagunça entre China e Estados Unidos, como a gente conversou em vídeos anteriores. Então, indiretamente, a gente acaba sendo prejudicado por tabela. Então, sobre a nossa bolsa, o Trump desestabilizou o jogo global. Essas tarifas geraram incerteza, fuga de capitais de países emergentes como é o Brasil. Então, o Ibovespa apanhou forte lá atrás, perdeu tração e já está recuperando aos pouquinhos, é verdade, perto do que chegou a perder no auge do tarifaço, só que mais de 13 bilhões de reais saíram da bolsa em 2 semanas. O investidor brasileiro tem que entender o seguinte: quando o gringo some, a liquidez seca e a volatilidade aumenta. Então a nossa bolsa está em um cenário de vai, não vai, vai, não vai. Precisa que o gringo, de uma vez por todas, entre pesado e fale: eu vou. E aí, meu amigo, aí o céu vai ser o limite. O mundo tá essa bagunça toda. Um verdadeiro campo minado econômico. O investidor amador, iniciante, que está começando, ele tem muitas chances de fazer besteira. Já o investidor mais casca grossa, mais experiente, ele tá vendo que isso aqui é um mar de oportunidades. Eu estou na bolsa desde 2013, então não sou nenhum bebezinho aí no mercado e estou observando várias oportunidades em cima da mesa. Aqui na RC Wealth, a gente faz exatamente isso. Aproveita o que o cenário nos entrega. Jogamos com as cartas que temos nas mãos. Montamos uma alocação inteligente, protegendo o seu patrimônio e colocando você em posição de vantagem, mesmo em cenários como esse. Se tudo que eu falei para você até agora fez sentido, o próximo passo é simples. Primeiro link na descrição e primeiro comentário fixado. Você clica nesse botãozinho azul e depois coloca o nome, e-mail e WhatsApp. Entra na RC Wealth e vamos montar o seu plano agora.